Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo JTV UFMA. Hoje, o nosso convidado aqui do Sala de Entrevista é o juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos e também membro do Comitê Pop Rua Jude do CNJ, Douglas Martins. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço pela oportunidade de vir aqui à TV UFMA tratar de um assunto tão relevante que é a situação de vulnerabilidade das pessoas em situação de rua em nosso estado. Que é muito importante a gente conversar sobre isso. Eu já começo perguntando, houve uma decisão no ano passado do CNJ que instituiu uma política voltada às pessoas em situação de rua. De lá até aqui, o que foi feito em outras regiões e aqui no Nordeste também? Bom, é a Resolução 425 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução, ela institui essa política voltada às pessoas em situação de rua, partindo do pressuposto, da informação óbvia, de que essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade, estão em situação de violações de direitos humanos. Os direitos a elas garantidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Constituição Federal, na legislação de um modo geral, não têm sido garantidos adequadamente. O direito à moradia, o direito à saúde, o direito à segurança, enfim, os direitos elementares, os direitos fundamentais, os direitos básicos. O Conselho Nacional de Justiça definiu que o Poder Judiciário tem a ver também com isso. E por isso criou um comitê a nível nacional e nós já tivemos mutirão de benefícios, para concessão de benefícios às pessoas em situação de rua em São Paulo, mais recentemente também em Brasília, e ainda não tivemos no Nordeste. O primeiro do Nordeste vai acontecer no dia 9 de setembro, aqui em São Luís, no Convento das Mercês. Como é que vai ser esse dia? Vai ser cheio de programação, né? Vai ter muitas ações voltadas a esse público. Explica pra gente como é que vai acontecer. Nós vamos ter vários serviços oferecidos a eles lá. Nós vamos ter desde atividades de pessoas lá e instituições que vão prestar serviços do tipo cortar o cabelo, fazer a barba das pessoas. Nós vamos ter serviços para tratamento dentário deles, atendimento para aqueles que tiverem qualquer problema dentário vão ser atendidos nesse dia. Nós vamos ter também atendimento médico, nós vamos ter atendimento dos cartórios para fins de fornecimento de certidões de nascimento, serviços do Instituto de Identificação para aqueles que não têm carteira de identidade, os serviços municipais das SENCAS, por exemplo, para incluir aquelas pessoas no CAD único, e este CAD único é uma espinha dorsal que leva essas pessoas à possibilidade de terem outros benefícios, como o auxílio emergencial, alguns benefícios assistenciais previstos na LOAS, enfim, são vários benefícios, serviços da Justiça Estadual e Justiça Federal, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública Estadual, Justiça Federal, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social. Nós vamos ter o movimento Pessoas Idosas Importam, nós vamos ter várias igrejas lá presentes, nós vamos ter os serviços dos CAPs, AD, álcool e drogas, porque muitas dessas pessoas são dependentes químicas e a elas serão oferecidos os serviços para o tratamento da dependência química, benefícios que eles eventualmente tenham direito serão provocados pela Defensoria Pública da União ou Defensoria Pública Estadual para que o Poder Judiciário aprecie imediatamente. Então, não é um serviço especificamente, é uma junção de várias energias que vem de várias instituições, sejam elas do Poder Executivo, dos movimentos sociais, do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública Estadual e da União, enfim, várias instituições juntarão suas energias e forças para que os direitos das pessoas em situação de rua sejam assegurados. E a gente percebe, pelo que você fala, que os serviços que vão ser oferecidos são serviços básicos, né, de acesso à cidadania. Significa que essa população, que é muito grande, elas não têm nenhum direito à cidadania, não tem sequer uma certidão de nascimento, às vezes, né, porque documentos, esse documento, acesso a esses documentos, nos dão acesso à cidadania também. E eu queria que você dissesse, se você
Qual que é a situação atual do Maranhão com relação a essa população? Nós temos números de pessoas, porque o número é importante para a gente ver a partir de onde a gente pode caminhar, né? Então, quantos números de pessoas em situação de rua a gente tem no Maranhão, por exemplo? Os números não são exatos. Uma das providências que nós estamos adotando é exatamente esse cadastramento. Nós temos alguns dados. Os dados que nós temos do CAD único, que é um cadastro feito pela Prefeitura Municipal de São Luís, é que só na cidade de São Luís nós temos quase 1.000 pessoas. O consultório na rua, que é da Secretaria de Saúde do município também, ele atende um pouco mais de 1.000 pessoas. Ou seja, algumas não estão no CAD único, mas estão na rua e estão sendo atendidas. É possível e é muito provável que outras não estão nem atendidas pelo consultório na rua, que identificam 1.075 pessoas só na cidade de São Luís. No CAD único, um pouco menos que isso. A nossa intenção é que também com esse mutirão nós consigamos visualizar essas pessoas. Uma parte delas nós sabemos que existe, alguma parte delas nós temos nos cadastros, mas algo em torno de 1.000. Né? Mas eu imagino que são mais. Nós temos mais pessoas, mas oscila também muito esse número de pessoas, seja porque algumas pessoas se tornam pessoas em situação de rua por algum motivo, todos os dias, e esse número, portanto, aumenta, mas essas pessoas em situação de rua, exatamente por sua condição de vulnerabilidade, muitas, lamentavelmente, têm vida curta, infelizmente. Então, seja pelos problemas de saúde, seja pelos problemas da violência. Então, elas são vítimas de crimes com muita frequência. Elas estão mais vulneráveis, Estão mais vulneráveis, elas não têm um espaço para se proteger. Então, e ninguém toma muito conhecimento, ninguém se importa muito quando uma pessoa em situação de rua morre, porque de regra as pessoas pensam, é menos um dependente químico que de alguma maneira já é, na cabeça da maioria das pessoas, um incômodo. Então, nós precisamos agir fortemente para mudar esta realidade. Agora, Douglas, agora que você falou sobre agir, a gente entende que é uma decisão, né, que foi tomada no ano passado. Esse ano é o primeiro, primeiro mutirão que está acontecendo, é o primeiro movimento que está acontecendo na região Nordeste. E eu queria saber de você, assim, por ser uma política, o que acontece depois do mutirão? E como que o Executivo, o município, o Estado do Maranhão consegue ajudar vocês a ser um trabalho conjunto? O que vai ser depois que aconteceu o mutirão? Quais são as estratégias que vocês já têm? Nós estamos montando uma rede de proteção a essas pessoas em situação de rua. A ideia é que essa se torne uma política permanente. O sistema de justiça não deixe mais de ter o seu olhar voltado às pessoas em situação de rua. Mas o ideal era que nós conseguíssemos superar essa situação. Então, muitas delas, aquelas que dependem dos serviços de saúde, nós consigamos em um esforço grande que mais pessoas, cada vez mais pessoas sejam incluídas nos programas que eventualmente possam beneficiá-las. Então, com a concessão dos benefícios previstos na LOAS, por exemplo, muitas dessas pessoas talvez sejam acolhidas por seus familiares. Então, a ideia é que seja uma política permanente, mas que nós consigamos diminuir esse número de pessoas em situação de rua, identificar a existência de um número maior do que esse que nós temos hoje, de 1.075 pessoas só na cidade de São Luís. Com certeza vamos descobrir que são mais pessoas, mas com essas ações e com os benefícios, eventualmente, nós consigamos diminuir esse número e elas sejam cada vez mais incluídas depois que alguns benefícios sejam concedidos. Se nós consigamos, por exemplo, o atendimento à saúde, de tal forma que nós consigamos que elas superem a dependência química, muitas delas foram expulsas de casa exatamente por isso. Algumas dessas pessoas, em função da dependência química, às vezes vendem até a televisão da mãe, enfim, se torna um transtorno dentro de uma casa. Se aquela pessoa consegue o tratamento adequado para que elas deixem de ser pessoas dependentes químicos, talvez elas sejam acolhidas novamente por suas famílias. Uma reinserção, né? A reinserção na sociedade. Para isso nós vamos ter psicólogos, assistentes sociais, que vão tratar isso com ela, médicos, psiquiatras, psicólogos, enfim, que vão tratar com elas, mas também com as suas famílias. Porque se nós conseguirmos, neste trabalho,
formos exitosos nesse trabalho, especialmente do tratamento de saúde deles, nós vamos conseguir de alguma maneira que eles sejam reinseridos. E se for com um benefício assistencial, de tal maneira que eles possam voltar para casa, não como um estorvo, não como um problema, não como uma dificuldade para a família, mas para alguém que pode, inclusive, ajudar na própria renda familiar, isso pode facilitar. Então, é uma atuação complexa, que envolve a concessão de vários direitos, mas principalmente a atuação de muitos voluntários. Uma rede maravilhosa que se formou, com um número gigantesco de pessoas pertencentes a vários movimentos sociais que estão nos ajudando nesse trabalho maravilhoso. E eu tenho certeza que vai ser muito importante, né, para todas as pessoas. Só lembrando, esse evento, o Mutirão, vai acontecer no dia 9 de setembro, das 7 da manhã até as 4 da tarde, no Convento das Mercês. Douglas de Mello Martins, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço e já faço aqui ao final uma exortação para que as pessoas façam também doações. Ajudem, né? Nós vamos receber doações de kits de higiene, lençóis, roupas. Quem tiver roupas que possam doar, kits de higiene, tudo que as pessoas possam levar nesse dia ao Convento das Mercês ou antes às instituições que estão fazendo essa arrecadação de doações, nós ficamos muito gratos. Muito obrigado. Ana, é com você.